Paz e bem, queridos, dando prosseguimento àquelas nossas informações, orientações para o pleito da eleição a presbítero, eu queria trazer uma palavra do Senhor Jesus quanto ao nosso chamamento, ao nosso chamado para a vida de seguir e para a obra dele. Está em João capítulo 15, versículo 16, ele diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Nós acreditamos que a vocação, em todos os sentidos, é do Senhor. Então, a vocação também para o presbiterato, para o oficialato da igreja, vem do Senhor. A gente tem lido textos da Bíblia, temos visitado textos da Confissão de Fé e também da nossa Constituição, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje a gente vai visitar aqui alguns artigos que já são conhecidos, mas para que a gente deixe a igreja lembrada, dessas questões para pensarmos em eleição. A gente viu na vez passada os ofícios, que na igreja presbiteriana tem presbíteros regentes e presbíteros docentes. Os presbíteros docentes são os pastores, que têm a responsabilidade da liturgia, da doutrina, do ensino, da pregação na igreja do Senhor. O presbítero regente, que no conselho junto com o pastor administra a igreja nas questões sobretudo temporais. O texto que nós vamos ler hoje, na nossa Constituição, está ainda no artigo 25, que diz isso que nós já acabamos de dizer, presbíteros regentes e presbíteros docentes, e ele diz assim, no parágrafo 1º, estes ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário. O que é isso? O presbítero, uma vez eleito e ordenado, ele nunca deixa de ser presbítero, por isso que há o termo chamado de presbítero em disponibilidade. Esse termo é usado para presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil, não é usado para diácono, mas para presbítero. O seu ofício é permanente, ele é perpétuo. Agora, o seu exercício é temporário, por 5 anos, é o mandato de cada presbítero, podendo ser reeleito. É o caso da nossa igreja, nós precisamos eleger 2 presbíteros, e foi o que nós tínhamos combinado em conselho, porque 2 presbíteros tiveram aí o seu mandato vencido. Para o oficialato só poderão ser votados homens maiores de 18 anos, civilmente capazes. É assim que é na Igreja Presbiteriana do Brasil, não existe presbíteras, existem outras igrejas presbiterianas em outros países. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, não na IPB. Eu creio que a Igreja Presbiteriana independente até tenha, mas na Igreja Presbiteriana do Brasil não existem oficiais femininos, só homens, e precisa ser maiores de idade. Quando a gente vai para a seção 3ª, o artigo 50, se diz o seguinte: o presbítero regente, só para repetir, seção 3ª, artigo 50, que trata de presbíteros e diáconos dos oficiais, é dito o seguinte: o presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Essa é a natureza do presbiterato, do diaconato. Ele representa a igreja, é o primeiro representante. A igreja presbiteriana tem ela é conciliar. Ela tem o primeiro concílio, que é o conselho da igreja,
Por isso que ele é o primeiro em representação, ele representa a igreja neste concílio. Depois tem um outro concílio que é o presbitério, depois tem um outro concílio que é o sínodo, e tem o final, que é a Assembleia Geral, que a IPB chama de Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os presbitérios têm seus representantes na igreja. A igreja elege, no seu conselho elege um representante juntamente com o seu pastor, né? O pastor é membro do presbitério, não da igreja. Então cada conselho elege um representante para, junto com o pastor desta igreja, fazerem parte e estarem representando esta igreja no presbitério. Esse presbitério elege alguns conciliares para serem representados no sínodo, não é? São chamados de delegados. E o presbitério também elege aqueles que são representados, que representam esse presbitério no Supremo Concílio, são chamados deputados ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. Então, quando um homem é escolhido por uma igreja, é eleito presbítero, ele não apenas vai representar a sua igreja no primeiro concílio, mas ele poderá ter representabilidade em outros níveis conciliares, em outros concílios, como sínodo e até o Supremo Concílio, né? Portanto, aí o preparo que é exigido, né, do conhecimento da Constituição, do conhecimento das doutrinas básicas, da história da igreja, não é, de como são os meandros da igreja, porque este homem pode representar a igreja em outros níveis conciliares. O artigo 51 diz assim: compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Então, o presbítero ele precisa ser apto a ser um conselheiro, a trabalhar com aconselhamento cristão. Ele precisa saber fazer isso com amor, ser apto a dar bons conselhos, a ter também a sensibilidade de perceber como os membros estão, como as ovelhas estão, e tentar fazer isso antes de trazer qualquer coisa para o primeiro concílio, que é o presbitério. Antes que um presbítero traga algum caso para o primeiro concílio, que é o conselho da igreja, ele precisa ele próprio tentar resolver as questões, aconselhar o irmão, dissuadi-lo do erro, animá-lo ao acerto, não é? E só quando isso não for conseguido é que ele tem que trazer, sim, para o conselho da igreja. Auxiliar o pastor nos trabalhos de visitas, isso também é um desafio que os presbíteros têm que ter, não é? Ele precisa também de sensibilidade para perceber quem precisa de visita, de acompanhar o pastor nas suas visitas, ou até enquanto convidado também, né? Ninguém é obrigado a visitar sem ser convidado, até por uma questão de educação, mas ele também tem esse desafio de visitar pessoas. E a letra C, a gente vai prosseguir em outros momentos, né? Hoje a gente vai ficar até a letra C, deste artigo 51. Letra C, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Veja quantos desafios, né? Deus reserva aí para os presbíteros que Ele tem chamado. Estes homens de Deus precisam ter a capacitação do próprio Deus na palavra para instruir os neófitos, os que são jovens na fé, recentes na fé, na caminhada. Então, o presbítero precisa ter base bíblica, base doutrinária, base cristã, para aconselhar esses novos, esses que são novos na caminhada cristã. Precisa também ser capacitado para consolar aqueles que estão em aflição. Nosso chamado não é para julgamento, mas para consolo. A gente é chamado para pastorear nesse sentido, consolar, cuidar da infância. A igreja e, sobretudo, a liderança precisa desenvolver melhor um olhar para essa área da igreja, essa área infantil da igreja e também da juventude, né? Então,
quando a gente é chamado para o presbiterato, há também essa implicação de que a gente precisa estar atento às crianças e aos jovens da igreja. Perceber como eles lidam, perceber como eles se comportam, as suas necessidades, não apenas para correção, viu, queridos? Mas para lhes ensinar, lhes orientar numa linguagem adequada, uma linguagem criativa, que estimule, que valorize os jovens e as crianças da nossa igreja. E a igreja é quem deve perceber isso nos seus líderes. É a igreja que vai aferir isso dos seus líderes. É a igreja que vai ter a sensibilidade de perceber quantos e quem são os líderes que têm essa capacitação, essa sensibilidade, essa facilidade de assim agir. Não é? Por isso que essas instruções são encontradas naquilo que diz a Bíblia, naquilo que diz a Constituição da nossa igreja, os nossos manuais. Mas só para lembrar, como a gente começou, não fomos nós que nos escolhemos a nós mesmos, mas foi o Senhor que nos escolheu e que nomeou. O Senhor escolheu cada presbítero, o Senhor foi que designou cada presbítero. O Senhor tem chamado e capacitado cada presbítero. Diz a palavra também que fiel é aquele que chama, o qual também o fará, ou seja, que vai equipar, preparar. Às vezes a gente acha que não está pronto, não é? E mesmo já sendo oficial de igreja, mesmo já exercendo liderança, às vezes a gente tem essa ideia de que não está absolutamente pronto. Que bom, ninguém está pronto mesmo. Mas o Senhor está nos aprontando no caminho. O Senhor está nos equipando, nos aperfeiçoando para a honra e para a glória dEle, para o trabalho da sua igreja, para aquilo que Ele mesmo nos chamou a fazer. Que a igreja continue orando, se instruindo através destas ferramentas e orando para que Deus atue na nossa vida por meio da nossa liderança. Que Deus nos abençoe.